Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram. Você que vai estar assistindo a gravação no YouTube ou aqui mesmo no Instagram, o assunto hoje é treino regenerativo, treino de recuperação, aquele treino que nós fazemos naquele período em que, fizemos um treino forte, fizemos um treino intenso, aí vai aquele dia que a gente vai fazer um treininho só para girar, só para soltar as pernas. Hoje o nosso assunto vai ser este, beleza? Como executar, quando executar, quais são os erros que vocês cometem, que eu sei que vocês cometem esses erros nos treinos regenerativos. Então o nosso assunto hoje vai ser treino regenerativo. Vai ser e não é à toa que eu estou falando sobre isso, né? Eu fiz um treino hoje bem moderado, bem na focada de fazer um treino regenerativo. Então hoje nosso assunto vai ser esse. Para quem estiver vendo a gravação lá no YouTube, não esquece, dá um like, né? Se você assistir a live, gostou, fez sentido, te ajudei, não esquece de dar lá o like, beleza? O pessoal vai entrando, enquanto o pessoal vai entrando, o Instagram vai avisando que a live já começou, eu vou colocando algumas considerações aqui. Primeiro, no treino regenerativo, ele não é obrigado, não é todo mundo que é obrigado a fazer treino regenerativo, certo? Tem uma maneira correta, tem os princípios, e é tudo isso que a gente vai falar hoje, beleza? Eu já vou começando também, porque aí depois eu vou fazendo aquela revisão e a gente já não perde muito tempo. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês aqui é o seguinte: o princípio básico de um treino regenerativo é que quando nós saímos, né, realizei o treino forte, realizei meu treino intenso, o que acontece? O meu corpo ele vai ficar cansado, a minha musculatura vai ficar inchada, vai ter uma série de subprodutos da contração muscular, né? Um deles é a própria concentração de lactato. E aí o que acontece? Quando nós fazemos um giro leve, quando nós saímos para pedalar com baixa intensidade, nós aumentamos a circulação da corrente sanguínea no nosso músculo. E aí isso aí a gente até usa o termo, né, que faz uma limpeza. Fala, Otávio, beleza? A gente até costuma dizer que faz uma limpeza na musculatura. Então o princípio básico de um treino regenerativo, por que ele existe, é por essa questão. Fez o treino intenso, muita contração muscular, muitas reações químicas, muitos processos metabólicos, a musculatura ficou carregada de subprodutos da contração muscular. Quando nós fazemos um treino leve no dia seguinte, o que acontece? O fato de nós estarmos treinando, vai ter mais sangue passando pela musculatura, esse sangue vai ter a possibilidade de estar levando junto esses subprodutos aí da contração muscular do dia anterior, beleza? Então, esse é o pensamento básico de um treino regenerativo. Mas ele só vai funcionar se você ficar atento aos princípios básicos da execução de um treino regenerativo e não cometer os erros, né? Porque se você vai lá e acaba cometendo os erros básicos na hora de executar o treino, o que vai acontecer? Além de você não conseguir fazer a processo de recuperação, que é ao que ele se destina, e ainda assim você vai provocar mais fadiga. E aí se você está numa semana organizada, que nem eu vou comentar aqui daqui a pouco da periodização, se você está numa semana organizada que você vai ter treinos fortes, e você provoca mais fadiga num dia que era para recuperar, isso pode arrebentar com todo o processo de adaptação do seu treino. Então, põe na cabeça, o treino regenerativo ele existe porque aumenta a circulação sanguínea na musculatura. Esse aumento da circulação sanguínea vai fazer com que a maioria dos subprodutos ali da contração do dia anterior seja retirado. Tudo bem, Grazi? Beleza? Amanhã a gente conversa. Aí o que acontece? Pensa o seguinte, na execução, né? Depois eu vou falar outros aspectos do treino regenerativo, mas em relação à execução do treino. Pensa o seguinte, o tempo, né? Eu vou falar 4 aspectos aqui que vai ser importante na hora que vocês forem executar o treino regenerativo de vocês, tá bom? Primeiro, a duração, intensidade, a escolha do trajeto, escolha do percurso, e depois vai vir cadência, né? Esses 4 aspectos, né? Esses 4 aspectos vão ser muito decisivos se o seu treino regenerativo ele vai ser bem executado, se o seu treino regenerativo realmente vai funcionar, beleza? Primeiro, em relação ao tempo, né? Primeiro, pessoal, confirma aí pra mim, né? Teve um pessoal que já entrou depois, eu já expliquei a questão do princípio básico
do treino regenerativo, mas é só para vocês lembrarem que a função do treino regenerativo é aumentar a circulação sanguínea na musculatura. Pensa nisso, né? Então, se você colocar esse ponto aí, já fica bem claro para você, sem complicação. Então vamos lá, os 4 aspectos que vocês devem respeitar para que o treino regenerativo realmente cumpra com a função dele, que é auxiliar na recuperação. Primeiro, duração, né? Quanto tempo, e aí a gente vai falar de tempo, a gente não vai falar de quilômetros, né? Eu prefiro falar de tempo. Quanto tempo deve, a palavra é deve, não é talvez pode ser, não, quanto tempo deve durar um treino regenerativo? O treino regenerativo deve durar em torno de 40 minutos a 1 hora. Aí, se um dia mais tranquilo, você pode até fazer 1h20. Mas se você saiu de casa para pedalar com o único objetivo de recuperar, 1 hora está muito bem feito. 1 hora deu conta do recado. Mas aí a gente vai ver, né, no Strava lá o pessoal faz treino de 2h30 e escreve na legenda que o treino foi regenerativo. Não foi, esse treino ele degradou mais ainda a sua musculatura, foi um treino moderado, mas ele não auxiliou na recuperação, né? Então, treino regenerativo ele tem um tempo de 40 minutos a 1 hora. Pode ser menos, pode ser meia hora, tudo bem, meia hora ele já vai ajudar, já vai aumentar a circulação sanguínea ali na musculatura durante um tempo. Tá? Então, 40 minutos a 1 hora. Se você passar muito disso, 1h30, 2 horas, você não está fazendo treino regenerativo. Você está fazendo um outro treino, né? Que não é problema também. Fala assim, não, eu fiz meu treino intervalado na segunda e na terça eu tenho um outro treino, né? Dependendo do momento que vocês estão de treinamento, vocês podem ter 2 treinos fortes em dias seguidos, né? Eu tenho alunos que estão nessa situação. Então, o primeiro ponto é esse, né? A duração do treino, 40 minutos a 1 hora. Segundo ponto, questão da intensidade. Intensidade. Tem que ser um treino que até se aproxima de monótono, de tão leve. Tem que ser um treino em que você acaba pensando num monte de coisa, acaba relaxando, acaba olhando a paisagem de tão leve que é. Acabei de chegar no regenerativo 50 minutos. Opa, então fez certo, Flávio, muito bom. Aí o que acontece? A intensidade tem que ser muito baixa. E esse ponto da intensidade é onde a maioria das pessoas acabam errando. Né? Acabam errando porque não é tão fácil quanto parece sair para rodar leve. Às vezes a gente fica fazendo treino forte, faz treino forte, aí pensa que o mais difícil é fazer treino forte, mas não. Depois que a gente chega num certo ponto de treinamento, o mais difícil mesmo é sair para fazer moderado, sair para fazer um treino leve. E aí como que dá para controlar essa intensidade, né? Quem tem sensor de potência vai colocar lá uma potência baixa, né? Sei lá. Aí até a questão da potência, por isso que eu tem que ver cada pessoa, por exemplo, algumas pessoas se tiver potência vai falar que 110 está super leve, outros vai ser 250, vai estar leve, não sei qual é o nível. Mas o importante é que você estabeleça uma potência, uma velocidade que seja leve. Só que aí são os indicadores do seu corpo que vai dizer se isso está leve ou não. Porque lembra que é um treino regenerativo? Lembra que para fazer um treino regenerativo, você fez um treino forte no dia anterior, então você está com fadiga, você está cansado. Então você tem que sentir a sensação do seu corpo para determinar qual vai ser a intensidade. Né? E aí quais são os parâmetros que você vai utilizar? Você pode utilizar a respiração, né? Respiração. Tenta manter num treino regenerativo respiração nasal. Fecha a boca e vai respirando pelo nariz. Se você não estiver conseguindo respirar pelo nariz, isso quer dizer que você pode estar num ritmo muito grande. Óbvio, né? De repente a pessoa tem um problema de respiração, alguma coisa crônica e tem dificuldade, aí já é outro caso. Mas se você consegue fazer respiração nasal, tá moderado, tá bom, tá leve. Intensidade adequada para um treino regenerativo. Se você tem uma cinta de frequência cardíaca, se você tem a informação ali, a maioria dos ciclistas tem, né? Você pode utilizar a frequência cardíaca para te informar isso, né? Por exemplo, no meu caso, a minha frequência cardíaca, quando eu estou em alta intensidade, por exemplo, meu intervalado de ontem,
No máximo eu consegui chegar a 170 de frequência cardíaca, no máximo, né? E dificilmente eu passo disso. Então o que acontece? Eu peguei, eu até fiz a conta hoje, como eu ia fazer a live desse assunto, eu fiz a conta. Eu puxei, o meu treino de hoje, um treino moderado, ficou na casa dos 130 de frequência cardíaca. Chegou um ponto lá que subiu mais. Só que, por exemplo, eu tendo 170 de frequência cardíaca máxima, quando eu jogo 60 a 70% dessa frequência cardíaca, fica bem moderado, fica bem tranquilo para mim. Então, se vocês tiverem o medidor de frequência cardíaca e vocês sabem a frequência cardíaca máxima que vocês atingem normalmente no treino, pega essa frequência cardíaca máxima, não faz 220 menos a idade. Pega a frequência cardíaca que vocês atingem nos momentos máximos dos treinos. E aí com ela, tira 60 a 70% e ali é a região que você vai ficar para fazer o seu treino regenerativo. Beleza? Cara, é muito baixo, é muito lento. Por exemplo, eu fiz na semana passada o treino regenerativo, aí eu fui controlar pela frequência cardíaca. Aí uma subida, que normalmente eu subo a 18 por hora, né? Eu subo a 18 por hora ela. Aí eu fui controlando pela frequência cardíaca, eu não queria deixar passar de 130. Né? Porque eu tava no treino ali moderado, e eu queria fazer esse trabalho. Gente, eu subi a 9. Gente, imagina um lugar que você sobe a 18 por hora e de repente você está subindo a 9. Extremamente difícil, né? Controlar para não deixar a frequência cardíaca subir. Até isso vai ser outro ponto que eu vou falar mais para frente aqui na live, beleza? Então, duração 40 minutos a 1 hora, tá de bom tamanho. A intensidade tem que ser extremamente leve, intensidade que você consiga fazer uma respiração nasal ou intensidade que você fique ali a 60, 70% da sua frequência cardíaca máxima de trabalho, beleza? A Otavinho mandou aí, deixa eu ler o que o Otavinho mandou. Nas provas minha frequência cardíaca sobe mais do que nos treinos, é normal? Pode sim, Otavinho, pode ser normal sim. Primeiro, porque dependendo do perfil de ciclista, não sei qual é o seu, tá, Otávio? Tem ciclistas que conseguem entregar muito mais nas provas do que nos treinos. Então o primeiro ponto tá aí, né? Você sozinho você entrega um nível de intensidade. Você num pelotão, na roda de alguém, não querendo deixar escapar ali com a competição aflorada, você entrega mais força. Aí esse pode ser um ponto que faz com que a sua frequência cardíaca fique mais alta. Simplesmente o fato de você estar entregando mais. Outro fator pode ser que a adrenalina é um hormônio que ele aumenta a frequência cardíaca. Né? O fato de você estar numa prova já tem mais liberação de adrenalina. Então, de repente, só por esse fator pode elevar a frequência cardíaca, tá? Então, tem esses dois pontos aí sendo analisados em relação à sua frequência cardíaca na prova. Mas agora é o seguinte, ó, pensa assim, eu falei isso para um aluno meu esses tempos atrás. Se você consegue chegar nessa frequência cardíaca numa prova, eu vou querer essa frequência cardíaca nos seus intervalados também. Né? Por quê? O seu corpo suporta. Você tem potência nas pernas para chegar naquilo. Né? A não ser, é óbvio, né? Se for constatado que foi só o nervosismo. Né? E é uma outra questão. Beleza? Obrigado pela pergunta, Otávio. Vamos lá. Em relação ao tipo de treino, quando vai fazer o regenerativo, precisa ser treino contínuo. Treino contínuo é o que? É aquele treino que a gente sai na mesma intensidade, tuf, do começo ao fim. Treino intervalado é o que? A gente tem mudanças de intensidade. Então, se você estiver controlando pela frequência cardíaca, beleza, você vai manter ali, ó, 130, vai ter oscilação ali um pouquinho para baixo, um pouco para baixo, mas um pouco para baixo e um pouco para cima, mas o seu eixo norteador, por exemplo, no meu caso, era 130. Então, você vai manter a intensidade contínua. Aí, um outro fator, quando vai escolher o trajeto para fazer um treino regenerativo, precisa ser o percurso mais plano possível, para evitar que apareçam subidas no meio do caminho e você faça o que eu tive que fazer, que é reduzir muito a velocidade numa subida, aí fica até chato, e para evitar que você corra o risco de precisar aplicar muita força no pedal. Tá legal? Então tem esses dois fatores que são importantes quando a gente pensa em escolher um treino, um local plano. O risco de você forçar demais, é um treino regenerativo, né? Você pedalou forte no dia anterior. Então a sua intenção é pedalar leve para se recuperar. Aí aparece um morro no meio do caminho, você precisa fazer força. Musculatura já, mas eu não vou subir no meu máximo. Aí vai fazer força, vai empurrar o pedal. Se for uma subida muito íngreme,
Imagina no seu treino, eu sei que tem regiões que é muito sobe e desce, mas imagina no seu treino regenerativo, você pegar e fazer uma subida de 15%. Você vai ter que forçar a musculatura e não é essa a intenção do treino regenerativo, beleza? Aí o quarto ponto em relação a... Já vou ler o que você mandou aí, tá, Igor? Só espera um pouquinho, deixa eu terminar o raciocínio aqui. Agora em relação ao quarto ponto na execução de um treino de regenerativo, cadência. É importante que se faça cadência alta. É importante que se gire bastante. Por quê? Você girando mais, a tendência é que a sua frequência cardíaca ela fique mais alta, né? E qual é a nossa intenção? Que você produza pouca intensidade, que você produza pouca fadiga, mas que aumente a circulação sanguínea na musculatura. Então você trabalhando com uma cadência mais alta vai beneficiar esse ponto. Qual outro fator que colabora para que a gente escolha cadências altas no treino regenerativo? O simples fato de que girando ali alto, para cima de 95, para cima de 90, o quanto você coloca de força empurrando o pedal se torna muito pouco. Então no giro o seu pé vai ficar praticamente ali, na intensidade baixa, o pé vai ficar praticamente flutuando, né? Você não vai sentir o peso do pedal. E com isso o que acontece? Você não força a musculatura. E qual que é o objetivo do treino regenerativo? É você aumentar a circulação sanguínea no músculo sem fadigar o músculo, tá? Sem provocar contração muscular forte. Então por isso, cadência alta. Pô, aí olha que bacana, você está controlando a intensidade está baixa, você está respirando, fazendo respiração nasal, a sua frequência cardíaca você está trabalhando com ela baixa ali, 60% a 70% da sua frequência cardíaca máxima de trabalho, e ainda assim você está girando alto, girando com cadência alta. Olha que bacana, aí sim o seu treino regenerativo vai dar certo, aí sim você vai ter resultado com ele, aí sim ele vai te ajudar a recuperar. Mas agora, se você treina, faz um treino regenerativo de 2 horas, se você tem pontos de intensidade no seu treino regenerativo, se você ultrapassa muito o patamar ali de 70%, 80%, 70%, se você ultrapassa muito 70% de frequência cardíaca, se você está ofegante no seu treino regenerativo, e se você coloca subidas no seu treino regenerativo e você pedala com cadência baixa, aí não vai estar funcionando. Beleza? Pessoal, deu para entender esses 4 pontos aí em relação à execução do treino regenerativo, tá? Então fica de olho na duração, 40 minutos ou 1 hora é o tempo que precisa durar um treino regenerativo, tá? Intensidade, é uma intensidade que você vai respirar, fazer respiração nasal ou então a 60% a 70% da sua frequência cardíaca. Escolha trajetos planos para que o treino você consiga fazer um treino contínuo. E por fim, cadência alta, tá? Utilize cadência alta no seu treino regenerativo. Nada de ficar ali a 80 RPM. Pô, tem um pessoal que não consegue nem... já acha que 90 de cadência é um absurdo. Então aproveita o treino regenerativo para estimular sua cadência. Já que você vai sair um dia para pedalar em baixa intensidade, cara, e você tem um padrão de cadência mais baixa, aproveita esse dia para se tornar um ciclista mais versátil, para pedalar com giro um pouco maior, beleza? Igor, deixa eu ver o que você mandou aqui para mim agora. Isso mesmo, tem que ser bem devagar. Eu fico aqui, ontem eu não poderia passar de 150. Tem que ter dedicação e paciência, se não faz o treino. Isso, ó, tá vendo? O que o Igor falou, tudo isso, ó, tem que ter paciência. O treino regenerativo é um treino que você muda, né? Você vira uma chavinha. Enquanto na maioria dos treinos a gente vai estar com a chavinha ligada para entregar potência, entregar força, ficar ofegante, perna queimando. Quando sai para fazer o treino regenerativo, nós precisamos ligar a chavinha da tranquilidade, da calma, do foco. É preciso ter foco. Pô, imagina, ainda quem é competitivo, né? Aí a pessoa é competitivo, aí tá pedalando e passa alguém por ele, e ele tá ali devagarinho. Que nem nessa subida que eu tava 9 por hora. Pô, se passasse alguém subindo ali, não sei não se eu não ia atrás, né? Imagina alguém sendo, né? Até eu li um artigo, né? Que toda vez que eu vou fazer uma live para vocês, eu leio vários artigos para trazer o conteúdo aqui bem redondinho. Aí tem um artigo que ele fala assim:
o treino regenerativo tem que ter uma intensidade que, se você estivesse com a sua avó ganharia de você. Então realmente é um treino leve, beleza, pessoal? Tá? Continuando agora, um pensamento básico. Quem precisa fazer o treino regenerativo? Né? Aí ó o César Filho, eu uso o regenerativo para curtir a bike, saio para conversar. Cara, é uma ótima estratégia, usa o regenerativo para pedalar com uma galera que é menos treinada. Só que tem um detalhe, tá, César? Tem que tomar cuidado, porque às vezes sai para pedalar com o pessoal que é menos treinado, para trocar ideia, e se o treino tiver, pedala de novo, várias paradas, sabe aquele treininho que você vai devagar e tá toda hora parando? Perde um pouquinho a conexão do treino regenerativo, tá? Então, se for um treino com a galera um pouco mais fraca, você tá lá trocando ideia, curtindo, e o treino ele continua, cara, é perfeito. Lembra a questão que eu falei? Que precisa ser um treino contínuo? O ideal é que não tenha oscilações, né, de intensidade durante o treino de regenerativo. Então, se você consegue sair com a sua turma, trocar ideia, e a intensidade fica ali, beleza, maravilha, tá certo? Então, vamos lá, quem precisa fazer o regenerativo? É todo mundo? Não é todo mundo, né? Muitas vezes eu não faço treino regenerativo, né? Agora eu estou numa fase de treino, eu estou organizando meu treinamento e eu estou fazendo. Então, não é, né, todo mundo que vai fazer. Professor, eu só vou recuperar se eu fizer o treino regenerativo? Não. Então, tem alguns momentos, alguns padrões que justifica. Fala, Fagner, beleza? Tem alguns procedimentos que justificam você fazer o treino regenerativo. Eu vou falar 3 aqui, né? Primeiro, vai precisar fazer treino regenerativo ou treino de baixa intensidade, pessoas que treinam muitas vezes na semana, tá? Eu coloquei aqui na minha anotação, quem treina mais que 5 vezes na semana. Essa pessoa sim precisa fazer treino regenerativo, porque a carga de treino dela está grande. O volume de treino desse ciclista está grande, então ele precisa tirar dias de treino para se recuperar, né? Ele poderia se recuperar fora da bike? Poderia. Mas cada pessoa tem sua realidade. Tem algumas pessoas que, né, tem alunos meus na assessoria, que eles estão numa batalha tremenda para conseguir fazer 3 treinos por semana. Eu já tenho alunos que estão em outras condições, num outro momento da vida, está com tempo, e ele tem o prazer de sair para pedalar 6 vezes na semana. Então eu vou dizer para o cara não pedalar? Claro que não. Ele tem o tempo, ele tem a disponibilidade, ele tem o equipamento, ele tem a vontade, pedalar vai ser um prazer. Então ele pode pedalar 6 vezes na semana. Só que um desses treinos vai ter que ser regenerativo. Um desses treinos vai ter que ser em intensidade baixa. Legal? Então, a primeira pessoa que, tipo de ciclista, que precisa fazer o intervalado, são os atletas que treinam várias vezes na semana. Beleza? Marcos, mas eu treino só 2 vezes. Eu treino na terça, na quinta. Cara, não vai fazer. Você não vai poder perder um dia de treino fazendo o regenerativo. Ainda mais se você estiver pensando em performance. Aí todos os seus treinos você vai ter que trabalhar a intensidade. Por quê? Você passa só 2 dias na bike. Aí você tem 5 dias para recuperar na bike. Então não vai fazer sentido você utilizar um dia de treino seu para fazer regenerativo. Marcos, eu treino 3 vezes na semana. Mesmo assim não vai precisar fazer treino regenerativo. Por quê? Você vai ter 4 ainda para recuperar. 3 dias da semana treinando, 4 recuperando. Só basta que esses 3 dias da semana estejam distribuídos. É bem simples assim, tá? Aí outra pessoa, né, outro tipo de ciclista que vai, então, só fechando aqui, ciclistas que treinam várias vezes na semana precisam tirar dias de treino regenerativo. Pessoas que treinam poucas vezes na semana, recupera no sofá. Tá bom? Recupera descansando normalmente. Porque já não tem tempo para pedalar, tá brigando com a rotina para conseguir sair 3 vezes, né? Aí não vai sacrificar um dia de treino para poder girar leve, beleza? Quem precisa aqui fazer o treino regenerativo? Atletas que por algum motivo estão ampliando o seu volume de treino.
Vamos lá, imagina que o atleta, o meu aluno lá, bom, vamos imaginar, o meu aluno, ele, por qualquer motivo, eu decidi que ele precisa aumentar o volume de treino dele. Ele treinava 3 vezes na semana, a gente entrou no consenso, ele vai passar a treinar 5 vezes na semana, ou porque ele vai fazer um caminho da fé, ou porque ele vai estar pretendendo participar de uma prova de estágio, ou porque ele está num período que tranquilizou a vida dele e ele está querendo fazer essa transição de ser um atleta que treinava 3 vezes na semana para passar a ser um atleta que vai treinar 5 vezes na semana. Aumentou o volume dele. Se está aumentando o volume dele, ele precisa se adaptar com essa nova carga de treino. Se ele vai se adaptar com essa nova carga de treino, o que ele precisa fazer? Treinos regenerativos, treinos moderados durante a semana. Tirar dias ali que sejam treinos de baixa intensidade. Justamente por quê? Porque ele vai precisar se recuperar daquilo que ele está produzindo, daquela fadiga que ele produziu um treino mais forte. E ele não tem essa adaptação ainda. Agora imagine, ele está muito bem condicionado, muito bem adaptado, treinando terça, quinta e sábado. Aí de repente ele ficou tranquilo na vida, agora tem tempo para treinar na segunda, quarta, quinta e sábado. E aí ele não pode simplesmente enfiar, acrescentar o treino da segunda, quarta na rotina dele e achar que o treino da segunda, quarta que chegaram agora, vai ser tão forte ou precisa ser tão intenso quanto o treino da terça e da quinta. Se ele fizer isso, cara, em vez de ele ficar mais forte com o aumento de volume, ele vai ficar mais fraco, porque ele vai se cansar, beleza? Então, a primeira pessoa que precisa fazer treino regenerativo é quem treina várias vezes na semana, e a segunda pessoa é quem está fazendo aumento de volume. Se você está aumentando o seu volume de treino, vai precisar fazer o treino regenerativo ali no meio. Beleza? Aí por último, pessoas que querem, ciclistas que vão participar de prova de estágio. O que acontece? Quem vai participar de prova de estágio vai treinar, vai ter competições em vários dias. Se ele vai ter competições em vários dias, ele vai precisar se acostumar a treinar dias seguidos. Aí lembra, eu falei anteriormente do processo de adaptação? Então vamos lá, o meu aluno agora resolveu que ele vai fazer o Brasil Ride. Vai ter vários dias de pedal seguidos, só que ele não está acostumado a fazer isso. Eu já vou jogar intensidade em todos os pedais seguidos? Não, já falei aqui. Você vai começar, vai jogar os treinos regenerativos, vai aumentando as intensidades, trabalhando a recuperação. Beleza? Então, não é todo mundo que precisa fazer o treino regenerativo. Não é esses casos, pessoas que têm volume de treino muito alto, pessoas que vão participar de prova de estágio, pessoas que estão num período de transição ali aumentando o volume, né? E às vezes o pessoal pensa assim, por exemplo, teve alguns alunos meus que eles estavam com um objetivo muito forte, falando, não, eu quero chegar em tal patamar. O que acontece? Para eles chegarem em tal patamar, eles precisavam treinar mais. O que eu fiz? Já joguei mais treinos intensos porque o objetivo deles era performance? Não. Comecei com treinos regenerativos, aí gradativamente, conforme eu senti que a recuperação deles estava ok, eu fui colocando mais intensidade nesses treinos regenerativos. Aí a partir do momento que a gente garante a recuperação, a gente consegue trabalhar treinos intensos em dias seguidos, beleza? Pessoal, se tiver pergunta, vai mandando aí, pergunta sobre treino regenerativo, perguntas gerais também. Manda aqui no momento em que eu concluir aqui o assunto, eu acabo encerrando, beleza? Se tiver perguntinha, manda aí. Erros, né? Os 2 erros principais que as pessoas cometem quando vai fazer o treino intervalado, quando vai fazer o treino regenerativo. E se você assistiu essa live aqui, fala João, beleza? E se você assistiu essa live aqui completa, você simplesmente não pode cometer esses 2 erros. Simplesmente não pode. Você vai ser um baita de um amador, amador é a maneira de dizer, né? Amador é a pessoa que não sabe fazer. Porque nós somos amadores enquanto praticantes de mountain bike. Você vai cometer um erro muito grave. Se, primeiro, você colocar muito volume. Não, mas eu quero fazer meu treino de regenerativo de 2 horas e meia porque eu consigo.
eu tenho condições, eu sou muito forte. O que vai acontecer? Esse treino seu não é um treino regenerativo, é qualquer outra coisa. Beleza? É qualquer outro estímulo. Então o primeiro erro é em relação à duração do treino, tá certo? E o segundo erro é em relação à intensidade. A pessoa sai para pedalar, não consegue se controlar ali, subindo devagarinho, mantendo a cadência, fica preocupado porque vai dar uma média muito baixa no treino dele e acaba fazendo o quê? Acaba forçando demais, acaba colocando muita força no seu treino. Então esses são os dois erros principais que as pessoas cometem quando vão fazer treino regenerativo. Primeiro, porque tem alguns atletas que vão fazer o treino regenerativo e nem precisavam, né? A pessoa nem precisava fazer o treino regenerativo. Ele não tem na rotina de treino dele. Ele não tem uma semana de treinamento programada para justificar aquilo ali. Aí ele sai para fazer o treino regenerativo e ainda assim extrapola no tempo, extrapola na intensidade, fica preocupado em fazer média, né? Umas preocupações muito bobas, assim que o pessoal acaba errando. Turma, é o seguinte, hoje o papo foi sobre treino regenerativo. Quem acompanhou desde o começo pegou aí que eu comecei com o princípio básico do treino regenerativo, que é o quê? Fazer um treino para aumentar a circulação sanguínea na musculatura. Esse aumento da circulação sanguínea vai fazer como se fosse uma limpeza, entre aspas, ali de uma série de subprodutos que ficam como resultado da contração muscular, como resultado do treino intenso. Estou recapitulando tudo aqui, beleza? O treino ele precisa ter a duração de 40 minutos a 1 hora. A intensidade tem que ser uma intensidade baixa, que você consegue fazer respiração nasal, ou que a sua frequência cardíaca fique a 60% a 70% do seu máximo de trabalho, né, da sua frequência cardíaca máxima de trabalho. Você precisa escolher terrenos planos para fazer o seu regenerativo, para que você consiga manter uma intensidade constante. O treino regenerativo é um treino moderado, é um treino contínuo, né? Então evitar variações de intensidade, por isso terreno plano. No treino regenerativo vocês vão utilizar cadência alta, cadência para cima de 90, 95. Né? E quem não tem a habilidade, quem não tem o desenvolvimento da cadência, aí sim que precisa mais ainda trabalhar cadência alta no seu treino regenerativo, beleza? Quem precisa fazer o treino regenerativo? Pessoas que treinam várias vezes na semana, tá? 5 vezes na semana já precisa se preocupar com o treino moderado e o treino regenerativo. Quem está fazendo um processo de aumentar volume de treino, pessoas que vão participar de provas de etapa ou caminho da fé, que pedala vários dias. Na transição ali que você aumenta a sua carga, você utiliza o treino moderado, utiliza o treino regenerativo para fazer. Agora atenção, presta atenção nisso aqui, ó, lembrei de falar agora. Treino regenerativo não é treino em Z2 para fazer volume, né? Isso aí é um outro treino. Né? Se você saiu para fazer, não, vou fazer volume para fortalecer meu sistema cardiovascular, meu sistema aeróbico, então eu vou ficar 2h30 em Z2. Se você Z2 intensidade baixa. Se você faz isso, o que acontece? Você está fazendo um outro treino que não é o regenerativo, beleza? Regenerativo é isso que eu estou falando para vocês aqui hoje. Maior erro é fazer um treino muito longo ou colocar muita intensidade, beleza, pessoal? Espero que vocês nunca mais errem em um treino regenerativo. Espero que vocês façam treino regenerativo quando for necessário fazer. Entendam que não é todo mundo que é obrigado. Se você ficar quietinho em casa, seu corpo vai recuperar. Fiz um baita de um treino no domingo. Se você ficar quietinho, seu corpo vai recuperar. Pode demorar um pouquinho mais? Pode. Né? Mas por que você vai ter pressa? Fiz meu treino forte no domingo. Meu próximo treino forte vai ser na quarta. Para que eu tenho pressa de estar recuperado na terça, se eu não vou ter treino na terça? Né? Então, o treino regenerativo, ele acelera sim a recuperação, ele auxilia muito, mas aí tem que analisar necessidades, beleza? Pessoal, muito obrigado por estar aqui no ao vivo comigo, né? Vocês são, cara, eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês. A live vai ficar salva no YouTube amanhã, tá legal? Aí vocês aproveitam, pega o link, compartilha com o grupo, compartilha com os amigos e muito obrigado. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, pode mandar no direct,
e a gente vai conversando. Eu tô aqui para ajudar vocês. Um grande abraço, tudo de bom.